Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui, meus amados, com a nossa aula de bibliologia e nós iremos fazer uma recapitulação da aula passada, onde nós falamos sobre a oitava aliança e a sétima dispensação. A oitava aliança, nós vamos continuar falando sobre a oitava aliança e a sétima dispensação, mas eu quero dar uma recapitulada para nós relembrarmos aqui o que foi falado. Lembrando que a página é de número 34 da nossa apostila. Está batendo aí, tá? A página. Isso, página 34. E nós estudamos aqui, lembrando também que nós estamos aqui, esse é o primeiro período da aula, depois nós vamos ter um intervalo e vamos para o segundo período. Então, na aula passada, nós falamos sobre a nova aliança e que a antiga aliança acabou. A antiga aliança acabou. E agora, viva a nova aliança. Muito bem. Vamos passar um pouco a página aqui para a página 35. Nesta nova aliança, que é a oitava, e nesta sétima dispensação, nós falamos também sobre essa dispensação que chama dispensação da graça. Dispensação da graça, que abrange desde a morte de Jesus Cristo, e ela vai até a sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja. Então a dispensação da graça, ela vai desde a morte de Cristo até a sua segunda volta para arrebatar a sua igreja. Muito bem. Também nós falamos aqui que nessa dispensação da graça, ela significa que ela está presente, esta presente dispensação, que ela significa uma dispensação do Novo Testamento. Ela é uma dispensação do Novo Testamento. E nessa dispensação do Novo Testamento, a salvação é oferecida pela fé. A salvação é pela fé e é de graça. É pela fé e é de graça. É crendo em Jesus, porque o Senhor já nos deu a salvação pela graça. Por isso, a Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Aprendemos também que o que eu citei aqui está em Efésios 2:8, viu? Também
aqui que em cada dispensação Deus dá ao homem uma responsabilidade a ser cumprida. A responsabilidade. E é a responsabilidade que Deus deu ao homem aqui para ele cumprir na dispensação aqui da graça é estar em Cristo. O homem precisa estar em Cristo. Então nós vemos aqui que para o homem estar em Cristo, ele tem que crer de coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, como está escrito em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e com o seu coração crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tudo bem até aí? Então nós vemos que para o homem fazer essa confissão tem que ser feita publicamente, porque essa confissão ela não pode ser secreta. Eu vou confessar ao Senhor secretamente, não precisa de ninguém saber que eu aceitei Ele como Salvador, que eu confessei. Não, isso não vale. A Bíblia diz que tem que ser publicamente, na presença dos homens e dos anjos, porque Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei ele diante do meu Pai que está no céu. Todavia, se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai quando eu vier na glória de meu Pai. Então esse é o caminho, confissão publicamente. E depois que a pessoa confessa publicamente, acabou por aí? É só cruzar o braço e ficar quieto? Não. Agora você vai prosseguir um caminho por nome de santificação. Para você conservar a salvação, você tem que trilhar uma trajetória, um trajeto por nome de santificação. Então você vai santificando até chegar à estatura do varão perfeito, até você alcançar a varonidade perfeita. Mas você pode perguntar: reverendo, existe alguém perfeito que conseguiu santificar e ser perfeito? Não. Todo homem é pecador e todo homem tem imperfeição. Só que nós estamos correndo atrás da perfeição. E você pode me perguntar: e aí? Vamos alcançar a perfeição? Algum dia nós vamos alcançar? E eu digo a você, com certeza, nós vamos alcançar. Mas quando será este dia? É quando as trombetas de Deus tocar nos quatro cantos da terra, como está lá aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, ali, quando fala da volta de Cristo, ali no capítulo 4, versículo de número, a partir do 17, vai estar falando ali que o Senhor vai voltar com alarido, com voz de arcanjo, com as trombetas
de Deus, também a palavra do Senhor em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51, que Paulo vai estar falando assim: eis aqui, vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos seremos arrebatados. E também vai dizer a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, a partir do 51, que convém que isto que é mortal, essa carne velha aqui, que é mortal, se revista da imortalidade. Isso que é corruptível, esse corpo aqui, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, isto que é corruptível da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que foi escrita: tragada foi a morte da vitória. O apóstolo João também disse assim na sua palavra: filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas saberemos que quando ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhante a ele, e assim como ele é, nós o veremos. E todos quanto nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como ele também é puro. Santidade, santificação, este é o caminho que temos que trilhar para nós conservar a nossa salvação em Cristo Jesus. Muito bem, estou falando aqui sobre a responsabilidade do homem, A responsabilidade do homem é estar em Cristo, confessar a Cristo como Salvador, trilhar o caminho da santificação, Mas como em todas as dispensações que nós já falamos aqui, já falamos de 5 dispensações, e agora estamos falando dessa 6ª dispensação. Em todas as 5 o homem veio a falhar, e nessa 6ª dispensação também não é diferente. O homem vem a falhar, porque essa dispensação, assim como as outras, também terminaram em juízo, Deus julgando o homem por causa dos seus atos pecaminosos. Nessa dispensação também que estamos vivendo agora, que é a dispensação da graça, vai terminar em juízo no momento do arrebatamento da igreja. Vai terminar em juízo, Porque os homens vão acabar não aceitando o amor e as verdades de Jesus Cristo para serem salvos. O juízo de Deus será implacável através da grande tribulação, porque Deus vai tomar a igreja na terra, a igreja vai ser arrebatada e vai entrar ali a grande tribulação, E na grande tribulação, depois dos 3 anos e meio de paz, que vai acontecer então os 3 anos e meio de grande tribulação, Deus vai estar punindo todo homem rebelde que não quis aceitar a Ele como Salvador e Senhor, e também as nações que não quiseram dar crédito, e principalmente Israel estará recebendo castigos, punição
da parte de Deus, é um juízo que Deus trará sobre a humanidade que rejeitou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito bem? E falamos sobre as circunstâncias favoráveis que em todas as dispensações Deus ele coloca uma circunstância favorável para o homem. E a circunstância favorável é que o próprio Cristo começou essa dispensação. Ele foi a voz de Deus ao homem. Você vai achar isso lá em Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3, que nós não vamos ler agora, que nós estamos recapitulando. E ele efetuou a obra da redenção que Deus lhe havia encarregado. Nós vamos ver também aqui, nós estudamos, que Deus estabeleceu a igreja e revestiu a igreja com seu poder para continuar a obra que ele começou lá na cruz do Calvário, com uma igreja vitoriosa. Todo mundo pode ouvir através da igreja e obter a salvação. Todo mundo pode ouvir o evangelho pregado através da igreja e obter a salvação. Mas, infelizmente, o homem vem a fracassar nessa dispensação que estamos vivendo agora. O homem vem a fracassar novamente. Mas como assim? O homem fracassando em não aproveitar a gloriosa oportunidade de ser redimido e nascido de novo. O homem rejeita ser redimido e nascido de novo. O homem rejeita ser recreado em Cristo, onde ele pode ter a vitória completa sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo, e onde ele pode ter a retidão que a lei requer, cumpridos nele, por ele, através do Espírito Santo, como está em Romanos capítulo 8, versículo 1 a 13, e João 3.5 e Tito 3, versículo 5, que nós não vamos ler porque estamos recapitulando. Então, essas circunstâncias favoráveis Deus deixou para o homem, mas o homem não aceita. O homem sempre recusa as coisas de Deus e dá mais valor às coisas do inimigo, do adversário, de Satanás, né? Então Deus agora coloca uma prova para provar o homem, para ver se o homem sai aprovado. Mas infelizmente o homem sai desaprovado. A prova dessa dispensação é a mesma da dispensação da promessa feita a Abraão, página 36. A Abraão, separado do mundo. A prova que Deus dá para o homem aqui é essa: olha, você vai obter a salvação, mas você vai ter que viver separado das coisas do mundo. Quando fala separado do mundo, não quer dizer que o homem vai ficar separado das pessoas que são do mundo, que não são cristãs, né? Não são evangélicas. Não quer dizer isso. É separar das coisas que o mundo oferece.
prostituição, vícios, imoralidade e etc, coisas assim. Então Deus dá ao homem essa prova, né? Ficar separado. A segunda coisa, uma fé em Jesus Cristo. O homem tem que exercitar essa fé em Jesus Cristo, que opera a obediência. Quando o homem exercita a fé em Jesus Cristo, esta fé opera a obediência, faz o homem, traz o homem a obedecer a Bíblia Sagrada. Muito bem. Então nós vamos entrar agora na aula de hoje, tá? Eu dei uma recapitulada de toda a aula passada, do primeiro e segundo período. Agora então vamos entrar na nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o propósito desta dispensação que estamos vivendo hoje, que é a dispensação da graça. Dispensação da graça. O propósito desta dispensação não é a conversão de todo o mundo, como alguns creem. Então, tem muita gente que crê assim. Eu já vi muita pessoa ensinar e pregar da seguinte maneira: o Senhor Jesus não vai vir agora não, porque Ele só vai vir quando o Evangelho estiver sido pregado nos 4 cantos da terra. Não é por aí não é por aí. Então nós não podemos esperar, tá, que o Evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra. Isso é outra coisa que nós vamos estudar dentro da escatologia. Que aqui nós estamos falando de bibliologia. Então na escatologia eu vou estar explicando isso com mais detalhe, né? Jesus vai voltar e vai ter muita gente que nunca ouviu falar do Evangelho, mas agora eu tenho certeza que na cabeça de vocês tem uma pergunta agora que não quer calar. E essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, vai ficar aqui então na terra? Não vai ser salvo? Não vai subir no arrebatamento da igreja? Claro que vai, né? Subir. É claro que vai subir. As pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, sabe o que? Tem um versículo na Bíblia assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quantas pessoas que já morreram antigamente, quando o Evangelho ainda era muito pouco anunciado, quantas pessoas que já morreram e nunca ouviram falar de Jesus? Será que Deus vai ser injusto para pegar essas pessoas e lançar tudo no inferno? Não arrebatar? Claro que não. É por isso que vai ter julgamento. Não estou falando de julgamento de trono branco, estou falando de julgamento de obras para quem for salvo. Não estou falando de julgamento de pecado, porque quem tiver pecado nem arrebatado vai ser, ou melhor dizendo, nem escutar o toque da trombeta não vai escutar. Mas os que forem arrebatados, que estiveram preparados, forem arrebatados, então esses tais, eles vão passar por um tribunal
nas nuvens, antes de entrar para a ceia das bodas do Cordeiro. Eles vão ficar nas nuvens, escondido no mistério, aguardando ali ser julgado as suas obras. Porque depois que cada um receber as suas obras, o seu galardão, então sim, nós vamos entrar no céu, mas todo mundo já galardoado. O galardão é um prêmio que Deus dará a cada um de nós, segundo as nossas obras. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, o propósito dessa dispensação não é da conversão do mundo inteiro, como alguns creem, porque nem todos crerão no Filho de Deus. Porém, o chamar para fora, ou tomar deles a um povo para seu nome, como igreja viva. Igreja viva a palavra grega para igreja aqui é eclésia, que traduzido significa chamados para fora. Então a palavra igreja no grego significa eclésia, que traduzido é chamados para fora. Para fora de quê? Para fora do mundo, para fora do pecado, chamados para fora das coisas que não agrada a Deus. Esse é o significado da palavra igreja, eclésia. Muito bem, vamos continuar aqui. A palavra igreja realmente quer dizer assembleia, enquanto a palavra eclésia, traduzido é chamados para fora do mundo. A palavra igreja significa uma assembleia ou uma congregação de povos, uma congregação de povos chamados para fora, uma congregação de povos chamados para fora do pecado e viver uma vida de santidade, de santificação. Chamados para fora do pecado para viver uma vida de retidão, chamados para fora do mundo para viver uma vida policiada com Cristo. Amém? Amém. A maioria dos povos ou massas não serão salvos durante essa dispensação. Está dando para dar uma corrigida? A maioria dos povos ou massas não serão salvos durante esta dispensação. Nós vamos ver em Apocalipse, nós vamos ler capítulo 9, versículo 20 e 21, e depois capítulo 16, versículo 9 até o 11. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos,
para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Muito bem, vamos ver o Apocalipse 16, 9 a 11. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino se fez tenebroso, e os homens morderam a língua de dor, e por causa de suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não arrependeram das suas obras. Viram que nem todos vão se arrepender, mesmo passando por falou uma palavra aí, né? Passando por flagelos, chagas, né? Mesmo passando por flagelos, cheio de chagas, mesmo assim continuarão com seu coração endurecido e vão continuar na sua idolatria, na sua rebeldia, na sua roubalheira, na sua ladruagem, e não tendo nem um pouquinho de temor a Deus, para submeter a Deus e arrepender dos seus pecados, das suas vidas pecaminosas. Então esses homens, eles serão condenados por Deus. Porque a humanidade entrará nesta época aí, né? A humanidade entrará, estou falando já dentro da tribulação, né? Grande tribulação aí, né? A humanidade entrará numa apostasia e em pecado no fim do século, como nunca se viu antes na história do mundo. Às vezes nós ficamos assim, irmãos, estupefatos, estarrecidos, e às vezes nós ficamos com nossos olhos arregalados de ver cada tipo de atrocidade, de pecado que vem acontecendo em nossos dias hoje. E nós escutamos muitas pessoas falarem da seguinte maneira: é o fim do mundo, isso é o fim do mundo. E eu digo a você, isso não é o fim do mundo, isso é o princípio de dores. É o princípio de dores. Existem muitas coisas piores, eu vou dizer assim, 10 vezes piores, e por que não dizer 100 vezes piores do que está acontecendo hoje, que vai acontecer dentro da grande tribulação. Coisas horrendas vão acontecer, porque a humanidade entrará numa apostasia. O que é apostasia? É desviar o foco da pessoa de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Apostasia é desviar da palavra de Deus. Apostasia é se rebelar contra Deus, contra a palavra de Deus, é apostatar-se, é deixar todo o bom princípio
que aprenderam e tomam outro rumo, outro caminho, caminho errado, maldito, da maldição, da desobediência, do pecado, é apostasia. Já está acontecendo muita apostasia dentro das igrejas. Muitos crentes já estão se apostatando da fé. Uns estão saindo da igreja, estão se rebelando contra o ministério, contra o pastor, contra a igreja, contra os obreiros, contra a palavra de Deus, contra Deus, e estão seguindo seus próprios caminhos. Só que esta apostasia vai se multiplicar muito mais, a ponto de acontecer o que foi lido aí na palavra de Deus. Muito bem. Nesta época, prepara aí, 2 Tessalonicenses 2, do 10 ao 12, e Mateus 24, do 15 ao 26, enquanto eu falo aqui, e o Apocalipse também aí, tá? Enquanto eu falo aqui que nesta época aqui, ó, dessa apostasia que eu estou falando, o anticristo estará operando com poder e com muita mentira. O anticristo estará operando com poder aqui na terra e com muita mentira, enganando muita gente, ou por que não dizer, enganando toda a humanidade. O anticristo vai estar aqui com muita mentira, enganando a humanidade. Leiamos 2 Tessalonicenses 2, de 10 ao 12. E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creem a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Até o 12? Até o 12. Mateus 24, 15 ao 26. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. E eis que vou-lo tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E é desse jeito mesmo que vai ser, né? Vamos confirmar também em Apocalipse 13, versículo 1 a 8 e versículo 10.
E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Deu 10 também? 10. Então, isso aí é dentro da grande tribulação já, tá? Já estamos falando aqui os acontecimentos que vão estar acontecendo dentro da grande tribulação. Vê aí que, me ajuda aí no versículo, que a besta, né? Surgiu a besta aí com a ferida mortal na cabeça, cuja ferida foi sarada. Você pode repetir para mim? E viu, versículo 13, versículo 3. E viu uma de suas cabeças como ferida da morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Amém. Está vendo que essa besta aí foi ferida na testa? Foi ferida na cabeça. Foi ferida de morte. É na cabeça. Isso, sua cabeça. Né? E cuja ferida, a ferida mortal, foi curada. Você imagina quem é essa besta? É o próprio, né? Satanás. É quando Jesus desceu lá no inferno para tomar dele a chave da morte do inferno, e a Bíblia diz que Jesus cumpriu a profecia, né? De Gênesis 3:15. O Senhor Jesus feriu, pisou na cabeça dela, pá, com a ferida mortal, mas a ferida foi curada. A ferida foi curada. Agora ela surge aí e todo mundo vai adorá-la, porque é o próprio demônio encarnado aqui na terra, dentro da grande tribulação. Amém? Muito bem. Nós vamos falar mais sobre isso, mais profundo na próxima matéria, quando a gente trazer aqui uma matéria de escatologia bíblica. Nós vamos repetir mais profundo este assunto aí. Muito bem. O meio de alcançar este propósito será a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Propósito de salvação, né? Para nós não passar por esses flagelos que foram lidos aí, nós precisamos então
alcançar este propósito da pregação do Evangelho, que será pregado e que é poder de Deus. O Evangelho que nós pregamos, ele é poder de Deus, tem poder para salvar e para libertar o mais vil pecador. Temos que crer. Na dispensação da inocência, o homem tinha que obedecer ao mandamento de Deus. Na dispensação da inocência, lá no Jardim do Éden, antes do pecado, bem antes do pecado, na inocência, quando o homem era inocente, não tinha ainda pecado. Então ali o mandamento era obedecer a Deus. Já na dispensação da consciência, o homem tinha que obedecer às determinações da sua própria consciência e oferecer sacrifícios com fé no Senhor vindouro, em Jesus Cristo. Ele é o Senhor vindouro. Na dispensação da promessa, ou podemos chamar de dispensação patriarcal, o homem tinha que aceitar a promessa de Deus feita a Abraão pela fé, e também oferecer sacrifícios com a fé colocada no Salvador vindouro, Jesus Cristo. Na dispensação da lei, o homem tinha que obedecer à lei, que incluía oferecer sacrifícios com fé também no Salvador vindouro, Jesus Cristo. Porém, na dispensação da graça, que é esta que estamos vivendo, na dispensação da graça, nós temos que crer e receber o próprio Salvador, o próprio Jesus, como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, que já veio na cruz do Calvário, derramou seu sangue, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu para o céu, assentou à direita do poder e está intercedendo por nós. Então todo aquele que reconhecer o sacrifício que Jesus ofereceu por nós na cruz do Calvário e confessar Ele como Salvador, recebe perdão dos pecados e recebe salvação. Salvação eterna. Não é salvação somente nesta vida, é salvação eterna, é por toda eternidade. Tudo bem até aí? Amém. Então nós vemos que nessa dispensação da graça, também o homem veio a fracassar. Houve um fracasso. Novamente o homem veio a fracassar. O primeiro fracasso foi a rejeição de Jesus pelos judeus, porque lá em João capítulo 1 vai dizer: veio para os que eram seus, que eram os judeus. Os seus,
os judeus, não receberam, mas a todos quantos receberam, que foi nós, os gentios, a todos quantos recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, e a todos quantos crerem no seu nome. Então aqui morre a história que a salvação, aqui morre a tese que muitos ensinam por aí, muitos teólogos ensinam por aí, que Deus já separou, já fez a separação de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Esse montinho aqui vai para o céu, esse outro montinho aqui vai para o inferno. E como é que fica então essa palavra? Como é que fica essa palavra? Veio para os que eram seus, os judeus. Vê se acha essa palavra para mim, João 1. Veio para os que eram seus. Os seus, que é os judeus, não o receberam. Agora, mas a todos quantos receber, todos, não tem extinção de pessoa aqui. Não tem extinção. A todos quantos receber. Cadê a teologia? Cadê a teologia da predestinação? Para os teólogos que pregam e ensinam a predestinação, que alguém já nasceu predestinado para o céu e o outro já nasceu predestinado para o inferno. Como é que você fica aqui, teólogo, agora? Hein? Que prega que o Senhor já predestinou a uns para a salvação e outros para a condenação. Vocês teólogos que pregam que Deus, Ele já alistou quem vai ser salvo. Veio para os que eram seus, os judeus. Os seus não receberam. Agora, a todos quantos receberem, deu-lhe o direito de serem filhos de Deus, e a todos quantos crerem no seu nome. Vamos para a Bíblia, lê para nós bem alto aí. João 1:11. João 1:11. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui morre a doutrina da eleição, que Deus já elegeu uns para salvação e outros para condenação. É ao contrário, todos quanto crê têm o privilégio de receber a salvação em Cristo Jesus. A salvação é para todos, não é só para um montinho de gente, não. Não é só para um pingo de gente, não. A salvação é para todos. Amém? Amém. Vamos lá. Então o homem veio a fracassar, porque rejeitou a Jesus, primeiro os judeus aí, primeiramente,
Os judeus tiveram uma gloriosa oportunidade depois do Calvário. Também os judeus tiveram a oportunidade, mas também recusaram. Até depois da morte de Cristo ainda continuou dando oportunidade para os judeus, mas eles recusaram. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e versículo 19 ao 26. Vamos ver o discurso aí de Pedro aí. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que de toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, do concerto de Deus, do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Essa palavra foi dita para os judeus. Pedro aí estava pregando para os judeus. Vamos ver também aí a apostasia da igreja visível. Em 2 Timóteo 3, 1 a 8, a igreja visível também está se desviando das verdades da Bíblia Sagrada e também automaticamente, às vezes até sem perceber, está rejeitando a salvação em Cristo Jesus. Leiamos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Amém. Isso está falando aí de apostasia dentro da igreja visível. Isso a gente vê todo dia, né? Todo dia alguém se apostatando, se desviando, se rebelando e desviando das verdades.
e querendo viver uma vida conforme manda o seu coração, né? Uma vez a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, né? E assim sucessivamente. Então, por causa desses fracassos que o homem vem tendo, Deus trará um juízo nessa dispensação que estamos vivendo, nessa dispensação da graça. Deus trará um juízo. O fim dessa dispensação será o juízo de Deus sobre todos os incrédulos e sobre todas as nações durante a grande tribulação e o reino do anticristo. A segunda vinda de Cristo na terra com seus santos incluirá, a segunda vinda de Cristo na terra com seus santos incluirá o período da grande tribulação e dará começo à dispensação do reino ou dispensação do milênio. Vou repetir para que vocês entendam. A segunda vinda de Cristo na terra com seus santos concluirá o período da grande tribulação. Quando fala aqui na terra, vai falar aqui de quando ele voltar, depois ali no finalzinho da grande tribulação, para salvar Israel. Tá bom? Não estou falando agora dessa vinda que ele vai vir para buscar a igreja. Agora eu estou falando dessa outra segunda vinda para salvar Israel no finalzinho da grande tribulação. Então ali o Senhor Jesus ele vai concluir o período da grande tribulação, que são 7 anos. Os 7 anos vai estar acabando ali com a volta de Jesus Cristo, né, para salvar Israel. Então acaba ali a dispensação, essa dispensação, e dará começo à dispensação do reino, ou também pode ser chamada de dispensação do milênio, onde o Senhor Jesus vai voltar para inaugurar o milênio juntamente com a igreja e salvar Israel. A dispensação da graça se caracteriza por duas coisas importantes. Primeiro, a manifestação do Espírito Santo, e segundo, o início do mistério da igreja. Eu vou explicar direitinho. Do ministério da igreja. Eu vou explicar direitinho para que todos entendam. Vou ler de novo. A dispensação da graça se caracteriza, vou dizer assim, a dispensação da graça se inicia, se caracteriza, ela é caracterizada, tá? Por duas coisas importantes. Assim é melhor para vocês entenderem. Primeiro, ela se inicia com a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Se inicia ali, porque ali nasce a igreja, nasce a eclésia, né? E também o início do ministério da igreja, ali vai nascer a igreja, como eu estou dizendo aqui. Então, duas coisas marcam,
caracteriza a dispensação da graça, que é a manifestação, a descida do Espírito Santo e a inauguração da igreja, o início do ministério da igreja. Mateus 28, versículo 18 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Marcos 16, 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Lucas 24, do 44 a 49. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pânfia, do Egito e das regiões da Líbia
nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas e as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que isso dizer? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Amém. Isto, muito bom. Então aqui resume, né? O juízo, Deus trazendo juízo na dispensação da graça sobre os que rejeitaram a Cristo. Passa agora pelo juízo de Deus sobre todos os incrédulos e nações que durante a grande tribulação e o reino do anticristo serão punidos. Só para nós entendermos aqui, a segunda vinda de Cristo, a terra com os seus santos concluirá o período da grande tribulação, vai ser concluído com a segunda vinda de Cristo, né? A dispensação da graça se caracteriza com a descida do Espírito Santo e a inauguração da igreja, do ministério da igreja, que foi marcada com mandamentos de Jesus para a igreja, dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todos os versículos que foram lidos aí, e a descida do Espírito Santo, a qual ali todas as nações que estavam ali tiveram que ouvir a palavra de Deus ser pregada, né? E essa dispensação, ela vai ter o seu fechamento, o seu término, no momento do arrebatamento da igreja, onde a igreja vai ser arrebatada e Deus então vai trazer a grande tribulação na terra e vai estar punindo a todos os rebeldes. Sobre isso nós vamos falar no segundo período desta aula, porque nós vamos parar um pouquinho agora para o intervalo, e daqui a pouco nós voltaremos novamente